Olá, seja muito bem-vindo ao programa de estreia Conexão Sebrae Oeste Baiano. Eu sou o J. Alves e a partir de agora convido você a embarcar conosco em uma jornada de conhecimento, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional. Este é um espaço criado para valorizar as histórias de quem transforma ideias em oportunidades, gera emprego, movimenta a economia e contribui para o crescimento do oeste da Bahia. Aqui vamos apresentar experiências inspiradoras, tendências de mercado, orientações práticas, soluções inovadoras e os principais temas que impactam o dia a dia dos pequenos negócios e de quem sonha em empreender. Em cada edição, receberemos especialistas, empresários, lideranças e profissionais que compartilham conhecimento, desafios e conquistas, mostrando que o empreendedorismo é uma poderosa ferramenta de transformação social e econômica. O programa Conexão Sebrae é feito para você que busca crescer, inovar e construir um futuro ainda melhor para a sua empresa, sua comunidade e nossa região. Fique conosco, o conhecimento que transforma negócios começa agora. Está no ar o programa Conexão Sebrae Oeste. A inovação já faz parte da realidade do agronegócio brasileiro e está transformando a forma de produzir, gerir e crescer no campo. Mas quais são as oportunidades para produtores, empresários e startups nesse novo cenário? Na estreia do programa Conexão Sebrae Oeste, conversei com Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae Bahia, onde discutimos sobre como a tecnologia está impulsionando o desenvolvimento do agro e criando novas oportunidades de negócios. Durante a entrevista, Emerson fala sobre o papel das startups na modernização do setor, os programas do Sebrae voltados à inovação, o potencial do Oeste Baiano como polo tecnológico do agronegócio e as principais tendências que devem transformar o campo nos próximos anos. Estamos recebendo Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae no oeste da Bahia, com 31 anos de Sebrae. Emerson, muito bem-vindo ao Conexão Sebrae Oeste. Eu que agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa, que é fundamental para que nós possamos falar um pouquinho de inovação e sobre a cadeia de oportunidade que nós temos no empreendedorismo, para que muitos potenciais empreendedores, para os nossos produtores e, sobretudo, para a nossa região que cresce e se desenvolve cada vez mais. Então, estou muito feliz com essa iniciativa de vocês. Hoje, a nossa entrevista é focada em Bahia Farm Show e startups. Emerson, como que o Sebrae tem aproximado startups de empresários do agronegócio? Eu primeiro gostaria de falar algo que talvez muitos não saibam, mas nós iniciamos essa discussão da Bahia Farm Show lá atrás. Eu tenho a alegria de dizer que, como profissional, nós participamos da Festa da Colheita, o Sebrae, na época que nós tivemos 2 edições da AgriShow aqui. Eu me recordo que, na época que veio uma comissão organizadora da AgriShow, nós tivemos a oportunidade, como Sebrae, de mostrar os potenciais que nós temos aqui na nossa região. E depois, quando veio a criação da Bahia Farm Show, ou seja, nós estamos comemorando agora 20 anos, 2 décadas, e todas as edições nós participamos, com diferentes modelagens, E esse ano especificamente, nesse ano que a gente está comemorando 20 anos, o Sebrae vem com uma roupagem totalmente diferente. Nós estamos, na verdade, transformando o nosso espaço numa arena de startups, para que nós possamos mostrar os potenciais que nós temos aqui na nossa região, as dores que nós precisamos resolver enquanto empreendedores e, claro, e fazer essa liga, traduzir toda a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento para que muitos possam empreender nessa cadeia de valor do agronegócio. Então, para a gente, para o Sebrae, é fundamental estarmos conectados com a nossa região, que tanto cresce e se desenvolve nessa área. Somente de feira de tecnologia e agronegócio são mais de 20 anos.
com essa experiência, como que o produtor rural está aceitando as novas tecnologias, fazendo uma relação com o passado? Hoje, o produtor rural ele está mais aberto, Emerson? Até porque ele não tem outra alternativa. Ou você inova ou você está fora do mercado. Então os produtores eles têm percebido cada vez mais, Jota, que inovação não é mais uma tendência como nós imaginávamos há 2 décadas atrás. Hoje ela faz parte de um contexto. Ou você inova ou você está fora do mercado. Então, os nossos produtores, até para que nós possamos ser competitivos nesse mercado, a inovação faz parte do nosso negócio. Quem imaginava que inovação era diferencial competitivo, talvez, quando a gente iniciou a Bahia Farm Show, da qual quero parabenizar aqui a IBA, a BAPA, enfim, todos esses produtores que tiveram a visão lá atrás de mostrar o quanto que nós somos importantes para o agro do Brasil e do mundo, e aí realizaram isso nessa feira. Se nós estivéssemos pensando hoje em inovação ainda como um insumo, nós já estaríamos fora do mercado. Aliás, eu quero inclusive reforçar que uma das grandes viradas de chaves da Bahia Farm Show, estou falando de quem acompanhou desde o início, tá? É que antigamente nós falávamos de uma área de exposição de máquinas e equipamentos. E a grande virada foi quando a feira virou difusora de inovação e tecnologia. Então, hoje o nosso produtor está completamente adaptável. Agora, o grande desafio é que nós precisamos inovar cada vez mais, porque a gente já está vivenciando uma nova revolução aí e isso faz parte do nosso negócio para que nós possamos sempre ser competitivos no mercado. A região é marcada por grandes empreendimentos do agro. No entanto, aqui a gente tem também inúmeros micro e pequenos produtores. E como que as startups podem ajudar esses micro e pequenos produtores também a desenvolverem suas atividades? Com certeza, eu acho que com o crescimento da tecnologia, e aí nós quebramos barreiras, né, a partir do momento que hoje você não precisa ter um tamanho gigante para ser competitivo no mercado. Hoje nós estamos conversando aqui agora e qualquer empreendedor dentro da sua casa com um bom acesso à tecnologia, ele pode fazer algo totalmente disruptivo no mercado. Então, se nós imaginássemos tecnologia antigamente, a gente pensaria assim, numa grande empresa, um grande parque desenvolvendo empreendedores para trazer tecnologias totalmente diferenciadas. Hoje não. Hoje, com acesso a conhecimento ilimitado, hoje você tem acesso a ferramentas aí como a inteligência artificial que está revolucionando completamente o mercado. Isso se tornou mais acessível para os nossos empreendedores. E por outro lado, quando você entende a cadeia de valor do agronegócio, porque uma coisa é certa, Jota, nós não temos problemas aqui na nossa região de produtividade, muito pelo contrário, a cada ano a gente celebra recorde de produção e isso deve-se muito à inovação que melhorou a produtividade do homem do campo. E um outro problema que a gente não tem é mercado. Se nós produzirmos e tivermos uma boa logística, talvez aí seja também um desafio, nós temos para quem entregar, né? O mundo está apto e aberto para receber o que o produtor aqui do oeste da Bahia faz. Então, a cadeia de valor das micro e pequenas empresas vem para poder somar, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, esses empreendedores, eles gravitam em torno desses grandes produtores, né? Dessas grandes empresas e traduzem aqueles problemas que muitas vezes esses empreendedores não conseguem de uma maneira muito clara ser tangível em oportunidade para melhorar o seu negócio. Então, esse ano nós estamos com a Arena das Startups lá na Bahia Farm Show, trazendo 30 startups, não só daqui do oeste da Bahia, mas também de outras regiões do Brasil, porque nós queremos fazer essa integração, né? Isso é o que nós chamamos de ecossistema para diferenciar no mercado. O senhor falou da possibilidade de desenvolvimento de tecnologia dentro de um pequeno espaço, ou seja, um apaixonado por tecnologia pode desenvolver uma grande solução. E são inúmeras as soluções que estão aí necessitando de um desenvolvedor. Mas quais áreas do agronegócio permitem e tem mais espaço hoje para o desenvolvimento? Ou seja, quais são as áreas do agronegócio que favorecem a atuação das startups? Tem um ponto que a gente percebe o crescimento muito grande que é na área de sustentabilidade.
né? Se nós entendermos o quanto que isso é importante para que o produtor possa produzir com qualidade e ao mesmo tempo, né, estar associando aquilo que ele entrega ao respeito ao meio ambiente, ao impacto, isso também é fundamental. Se nós tivermos soluções para que possa o produtor, à medida que ele vai produzindo, ele vai tendo um mapeamento da área que ele está trabalhando e ao mesmo tempo ele pode se resguardar de maneira até legal para que ele tenha sucesso. O outro detalhe que a gente percebe é o seguinte: nessa cadeia de valor, as agritechs elas não têm limites. Então, qualquer inovação hoje que é levada para o campo, desde máquinas que nós percebemos que são máquinas autônomas e cada vez mais inteligentes na integração de menor custo de investimento, né, e ao mesmo tempo melhor resultado, que você possa mensurar isso no dia a dia como produtor, isso também faz uma grande diferença. Então, a gente percebe que são áreas que crescem e a tendência é se desenvolver cada vez mais. Então, aquela startup que não se apaixona pela ideia do seu negócio, isso é muito importante, tá? Eu vejo muita startup, Jota, que se apaixona pela ideia do seu negócio e com o passar do tempo, infelizmente, ela perde valor por conta disso. Na verdade, uma startup, ela tem que se apaixonar pelo problema do cliente. Ela tem que entender qual é o problema daquele produtor, que na linguagem a gente chama de dores. Entender qual é a dor e buscar a melhor solução é um caminho para que você possa fazer essa real integração entre essa cadeia de valor que nós temos e o grande número de empreendedores de startups que só cresce aqui na nossa região. O senhor acredita que o oeste da Bahia tem potencial para se tornar aí um grande polo de desenvolvimento e inovação para o agro? Eu acho que a gente não tem outra alternativa que não seja essa. Quando as pessoas falam da fronteira agrícola do oeste da Bahia, e aí eu viajo o Brasil inteiro, já tive a oportunidade, inclusive, de estar fora do país, e sempre me perguntavam sobre a questão aqui, né, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, até porque se a gente avaliar na década de 80, aqui era só um grande cerrado. Então, nada que se produzisse aqui ia dar certo. Inclusive, era dito isso na época, né, de que, olha, nada que se produz no Cerrado dá certo. E olha a diferença hoje, o que é que esse Cerrado se transformou aqui, não só para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. E aí nós temos que falar da inovação que começou com a Embrapa, né? Hoje nós estamos percebendo grandes empresas hoje que transformou a sua plataforma de produção em experimentos de inovação, e isso faz uma grande diferença. Ou seja, nós sermos reconhecidos como uma região produtora é um commodity. Agora, se nós colocarmos que somos uma região que produz com inovação e somos realmente, né, lembrados, reconhecidos pela nossa capacidade de inovação, é o que vai nos colocar, digamos, na crista da onda mundial para o desenvolvimento. Então, hoje, quando você percebe, por exemplo, a Fundação BA que você tem aqui, é o tempo todo investindo em inovação, fazendo com que, né, realmente o nosso algodão, a fibra do algodão, tenha uma qualidade melhor. E eles trabalham de tal maneira que eles organizam toda a cadeia para que a cada safra a gente possa fazer uma entrega melhor. Então, não adianta só a tecnologia no campo, precisa ter também a pesquisa. E esse insumo é fundamental para que a gente possa agregar valor naquilo que a gente faz. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos realmente nos tornar, sermos reconhecidos como realmente um polo de desenvolvimento de inovação e tecnologia. Nenhum país que produz commodity, entrega apenas commodity na sua pauta de exportação é país rico. O ganho, o lucro está justamente na inovação. Aqueles países que conseguem inovar mais. Imagine, a maioria, muito da nossa cadeia aqui, os insumos vêm de fora, a tecnologia vem de fora. E às vezes a gente não entende porque um país menor tem um crescimento ou um PIB muito maior do que o Brasil. Porque o Brasil tem as dimensões continentais. Nós temos área para poder produzir. Talvez nenhum lugar do mundo tenha tanta área para produzir e água disponível como nós temos. Que, aliás, eu quero aqui só fazer um adendo. O aquífero do Cuia, ele é absolutamente estratégico para o desenvolvimento, não só aqui de Barreiras e Luiz Eduardo, mas para toda a região. Então, nós temos essa água ali embaixo. Então, eu acho que o
grande salto que nós vamos dar. Aliás, eu quero até arriscar aqui e dizer, nem eu acho, mas como uma convicção, como uma pessoa que vem acompanhando todo esse polo e o desenvolvimento aqui da nossa região, que sim, o nosso grande desafio, e nós vamos consolidar isso pelo trabalho que nós estamos realizando, é tornar o Oeste da Bahia um dos polos de inovação, tecnologia, um dos mais dinâmicos do mundo. E o Sebrae tem investido em desenvolvimento, em inovação, mas durante a feira, Emerson, quais programas ou incentivos o Sebrae pode destacar como possibilidades para o empreendedor que deseja inovar? É muito boa essa sua pergunta, porque assim, até quando eu estava vindo para cá, né, as pessoas já perceberam que o Sebrae vai estar com um stand lá, né? Como eu falei, nós vamos estar com uma arena lá de startups. E durante todo o período da Bahia Farm Show, nós vamos estar realizando lá palestras, nós vamos estar realizando também pitch, ou seja, né, cada startup vai ter a oportunidade de mostrar para o público que estiver lá presente, né, de quais são as dores que ela resolve, como ela resolve. Então, eu acho que a gente está trabalhando uma cadeia de valor muito interessante esse ano na Bahia Farm Show. Então, quem tem uma ideia, quem está pensando em investir, quem está ainda pensando realmente como iniciar um negócio, eu acho que o Sebrae vai dar essa grande oportunidade da Bahia Farm Show, da qual quero aproveitar aqui e agradecer a parceria da IBA, né, que conectou muito bem com o Sebrae, e da FIEB, né? Ou seja, nos conectamos bem para poder trazer esse espaço durante a Bahia Farm Show. O grande desafio que nós temos também, Jota, é diferenciar negócios inovadores de uma startup. Nem sempre uma empresa inovadora é uma startup, mas toda startup é uma empresa inovadora. Eu acho que o que a gente vai ter naquele momento ali da arena é tentar mostrar como as nossas soluções, enquanto apoiadores de micro e pequena empresa e de empreendedores, nós possamos ainda mais dar subsídio de insumo, de informação e, nesse caso, conexão para que os nossos empreendedores tenham sucesso. Então, eu quero desafiar aqueles empreendedores hoje que estão dentro de casa, ali, trabalhando na inteligência artificial, que estão fazendo algum projeto individual, que está pensando em alguma solução que tenha um poder de ser escalável e rentável. O momento é agora. E entender um detalhe muito interessante, que talvez no mundo dos negócios isso não seja muito compreensivo. Quando a gente entra para o mundo das startups, nós precisamos estar preparados para fazer experimentações. Nem sempre a primeira ideia vai ser validada, porque às vezes a ideia é muito boa, mas o cliente não comprou, não entendeu como uma solução que resolve o problema dele melhor do que está. Então a gente vai ajudar esse empreendedor a ser cada vez mais resiliente, a errar menos, mas entender que esse mercado é um mercado das incertezas. Mas se o seu negócio resolve um problema, ele é escalável, ele tem condições de crescer independente da região, ou seja, quando eu penso na startup, eu não estou pensando em vender só para Barreiras ou Luiz Eduardo Magalhães, eu tenho que pensar em vender para o Brasil e para o mundo. Então é essa conexão que, através de vários programas do Sebrae, a gente tem acompanhado esses empreendedores para que eles possam ter possibilidade muito maior de sucesso nesse mercado. Portanto, estaremos lá nessa edição da Bahia Farm Show, 30 startups, né? Traduzindo um pouco do trabalho que a gente realiza e fazendo com que eles tenham uma oportunidade de se conectar com potenciais clientes, né? Potenciais investidores, que a gente chama de investidor anjo, mas um potencial muito grande de entender como o agro funciona aqui na nossa região. O senhor falou agora há pouco a respeito de empresas que não compram as ideias, muitas vezes produzidas por startups. Muitas empresas tradicionais têm dificuldades em inovar, em atrair a tecnologia para dentro do seu espaço, para dentro do seu ambiente. Como então conectar experiência de mercado e inovação? Fundamental, né? As empresas tradicionais que não inovarem terão um problema muito grande de se manterem no mercado. Antigamente, como eu disse aqui, né, a gente pensava em inovação como diferencial. Então, hoje, independente do porte, aí como você trouxe micro e pequena empresa, esse é um desafio diário que nós temos como Sebrae. Ele tem que entender que a inovação pode ser coisa simples, que você pode fazer no dia a dia, mas que seja rentável. Aliás, esse é um ponto fundamental que eu quero aproveitar aqui a audiência para poder informar os nossos empreendedores. Nem todo negócio criativo é inovador.
Às vezes a gente fica, mas aquela empresa é muito criativa. Se é criativa, faz diferente, mas não gera valor para o negócio, só é criativa. Agora, se você é inovadora, você é criativa, mas você gera valor. O que é gerar valor? Inovação é quando a criatividade emite nota fiscal. É quando você ganha mais dinheiro, quando você consegue vender melhor, porque você inova no negócio. Então, o nosso desafio como Sebrae é justamente traduzir isso para as micro e pequenas empresas. No dia a dia, os empreendedores, para que eles possam ter sucesso, se diferenciar, tem que buscar, claro, a inovação. Claro que tem que ter uma equipe muito bem preparada, alinhada com esse novo mercado que a gente está vivenciando agora. Tem que ter uma inserção no mercado digital de maneira diferenciada. A gente sabe disso tudo que é fundamental. Claro, manter uma margem competitiva para ter preços competitivos no mercado, né? Ter liderança no dia a dia. Mas essa questão que você traz, Jota, ela é fundamental. Hoje o nosso concorrente não está do nosso lado. Hoje qualquer aplicativo vende qualquer negócio e entrega na porta da sua casa. Logística virou negócio para qualquer tipo de empreendimento. Se você hoje tem um produto e você consegue divulgar e a logística entrega esse produto em determinadas localidades, você já tem um mapa aí te direcionando para que você tenha sucesso no mundo dos negócios. Então, eu acho que esse é o nosso desafio diário como Sebrae, né? Fazer com que o nosso empreendedor seja competitivo, mas não pela guerra predatória de preço. Seja competitivo pela entrega de valor que ele traz para o mercado. Nós estamos falando de ferramentas, tecnologia, inteligência artificial e a pergunta é, hoje, no campo, já se aproveita o que se tem disponível em relação à inteligência artificial, automação e outras inovações, Emerson? Com certeza. E isso é tão importante que, às vezes, essa conexão era muito para o grande produtor. E hoje a gente percebe, né, até a própria Bahia Farm Show mesmo, que hoje nós temos lá um pavilhão da agricultura familiar, nós temos máquinas e equipamentos para os pequenos produtores e temos também tecnologias apropriadas só para esse pequeno produtor. A cada ano são novas caravanas que estão vindo para cá, né, traduzindo um pouco da realidade desse pequeno produtor, mas também com equipamentos que sejam acessíveis para a sua realidade. Ou seja, a Bahia Farm Show conseguiu se adaptar a esse grande mercado que nós temos aí e os pequenos produtores entenderam que eles precisam estar alinhados com essa tecnologia. Então, se a gente imaginar que hoje, como você colocou, é coisa só para o grande produtor, não. O grande produtor, para se tornar grande, ele investiu em pesquisa, ciência e tecnologia. O pequeno produtor, para ele continuar na pauta do mercado, ele também precisa se adaptar a essa realidade. Cada um dentro das suas condições, dentro da sua esfera, mas ao mesmo tempo não deixando essa janela se fechar. Até porque muitas das soluções do Sebrae que nós temos levado para esses pequenos produtores é justamente sobre isso. E a inteligência artificial, como eu coloquei aqui, ela vai ser uma ponte muito grande, ela vai diminuir as distâncias do pequeno, seja do produtor, seja do pequeno negócio, do empreendedor, ela vai diminuir muitas distâncias para que esse empreendedor tenha acesso à informação e ferramentas de qualidade. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, no Brasil inteiro, e não muito distante aqui na nossa região, nós temos vários empreendedores pensando em soluções melhores do que essas que aí estão. E não se surpreenda se esse empreendedor seja aquele empreendedor que seja o seu vizinho, próximo da sua casa ou que estuda com você. A nossa gratidão ao Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae no Oeste da Bahia, por estar com a gente aqui no Conexão Sebrae Oeste. Emerson, muito obrigado. Eu que agradeço, Jota, agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui batendo esse papo. Quero mais uma vez aqui aproveitar a audiência e convidar para que todos, né, possam nos visitar de 8 a 13 de junho, né, lá na Arena das Startups do Sebrae. Aliás, quero até dizer aqui que é o maior ecossistema de startups no Brasil é do Sebrae, né? Aqui na região a gente está realmente se desenvolvendo cada vez mais e fazendo essa conexão que é fundamental para o sucesso e para o futuro da nossa região. Então fica aqui o convite, nós vamos ter palestras, vamos ter pitch, vamos ter arena, vamos ter lá vários empreendedores buscando realmente entender as dores e as oportunidades dessa grande cadeia de valor que é o agronegócio e integrar
esses empreendedores, as micro e pequenas empresas, para que elas tenham realmente oportunidades efetivas, é o nosso desafio enquanto instituição e a nossa missão enquanto profissionais. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Nesta entrevista do programa Conexão Sebrae Oeste, conversamos com o advogado Dr. Diego Santana, do FFA Advogados, sobre o marco legal das startups, segurança jurídica, captação de investimentos e as oportunidades que a inovação pode gerar para o desenvolvimento regional. Não perca esta conversa repleta de conhecimento, visão de futuro e oportunidades para quem acredita na força da inovação como motor do desenvolvimento regional. É agora, no programa Conexão Sebrae Oeste. Estamos recebendo o Dr. Diego Santana, advogado especialista em direito tributário. Vamos falar sobre startups. Doutor Diego, bem-vindo ao programa Conexão Sebrae. Muito obrigado, Jota. Doutor Diego, nos últimos anos, o Brasil passou a ter uma legislação específica para as startups, o chamado Marco Legal das Startups. Quais são os benefícios dessa legislação? O que ela traz em relação à segurança jurídica para esse setor? Jota, o marco legal de startups, a gente está falando da Lei Complementar 182 de 2021, que é uma legislação que ela trouxe uma definição legal e um ecossistema jurídico específico para tratar das startups, que são essas empresas cujo objetivo social delas é justamente trazer inovação. Então, quando a gente fala de empreendimentos com tecnologia, inovação, a gente fala de startups. Então, a legislação trouxe definições, conceitos e um ambiente de negócios favorável a estimular empreendimentos que tenham como finalidade a soluções inovadoras, seja para o âmbito público ou o privado. Para uma empresa ser considerada oficialmente startup, quais são as características que essa empresa precisa ter? Bom, de maneira objetiva, a gente fala de startup, a lei estabelece que ela tem que ter pelo menos 10 anos de atividade, né? O seu CNPJ tem que ter no máximo 10 anos e faturamento no ano anterior de no máximo 16 milhões. Esses são os dados objetivos que caracterizam a startup. Além disso, ela precisa ter ou no seu próprio contrato social a observação, a especificidade que ela trata-se de uma empresa cujo objetivo é fomentar a inovação, a tecnologia, ou ainda ela ter sido criada sob a legislação que criou o chamado Inova Brasil, Inova Simples, que é um regime simplificado de criação de empresas sem burocracia.
pelo sistema do RedeSim, o empresário ele faz um cadastro e automaticamente ele já gera ali um CNPJ e já pode começar a operar. Então, são esses critérios que marcam uma startup. O surgimento das startups deriva muito da inovação, ou seja, a pessoa tem uma ideia e entende que essa ideia pode virar um negócio. Qual que é o momento adequado para se buscar orientação jurídica em relação à transformação dessa ideia em um negócio? Perfeito. O momento costumeiro de demandar a necessidade por uma consultoria ou por uma estrutura jurídica adequada é exatamente no momento da captação de recursos. Porque um dos incrementos da legislação foi formalizar formas de investimento, formas de aporte para a startup. Então, imagine que tem uma empresa que tem uma ideia inovadora, que quer colocar em prática, mas precisa de um capital para iniciar e rodar aquela atividade. Então, nessa fase de captação de recursos, é que tem que existir esse delineamento de como é que vai ocorrer essa captação. Por quê? Porque, tradicionalmente, aportes empresariais são feitos por meio de sociedade. As pessoas interessadas montam a sociedade, dividem o capital social e a partir delas são sócios de empreendimento. Então, o que a lei trouxe foi a possibilidade de captação de recursos de maneiras diferentes. Por exemplo, a boa parte dos aportes no contexto de startup são feitos por meio de investimentos iniciais com promessa de retorno futuro. Seja por meio de subscrição de cotas ou abertura de capital para nova emissão de cotas. Então, é como se o interessado no investimento pudesse fazer um aporte inicial contando com o retorno futuro daquela empresa. E aí que vem a parte importante, que é a parte de amarrar bem os contratos para que lá na frente não ocorra desavenças ou desentendimentos. Inclusive, uma das formas que a legislação trouxe é o aporte por meio do investidor anjo, que seria aquele investidor que faria um aporte inicial naquela empresa, mas sem a possibilidade de virar sócio futuramente. Então, é um investimento desvinculado da possibilidade essencial de tornar sócio. Ele tem ali garantido o retorno financeiro dele, mas sem necessariamente figurar como sócio daquela empresa. O senhor falou a respeito de investidor anjo. Como funciona a proteção legal para esse tipo de investidor? Perfeito. A proteção do investidor anjo, ela é feita de qual maneira? Imagine que um sócio de uma empresa, pessoa física, ele pode ter contra si algumas responsabilidades patrimoniais decorrentes da sua condição de sócio. Por exemplo, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e até mesmo cíveis. Então, o vínculo de sociedade traz para o investidor também um possível passivo financeiro, frente às obrigações que podem advir daquela atividade. Então, quando existe esse contorno do investimento no formato de investidor anjo, há uma garantia legal do investidor de que ele, uma vez que não é sócio da empresa, ele não vai ser responsabilizado por algum débito que essa empresa possa vir a criar ao longo da sua atividade. Então, é a mera prerrogativa de você poder aportar capital, aportar recursos para a empresa sem o receio de se vincular contratualmente à atividade daquela empresa. Tanto é que, em regra, o investidor anjo, ele não pratica atos em nome da empresa, ele não assina ata, ele não pratica atos pela empresa, ele é apenas um investidor e confia na gestão daquela empresa para depois receber o aporte proporcional ao investimento que ele fez. Então, a blindagem é nesse sentido. Como ele não vai ser sócio da empresa, ele tem a tranquilidade de que, porventura, aquela empresa não atingir o seu objetivo, ele não vai ser prejudicado no seu patrimônio. E o
que é que está acontecendo para que o governo e outras instituições investam tanto em startups? Jota, quando a gente para olhar o orçamento da União, por exemplo, a gente vê que o investimento público em ciência e tecnologia, ele é muito baixo em relação às demais despesas que o Estado tem. Então, até pela falta de aportes estatais como investimento para tecnologia e ciência, é que o Estado olha para o setor privado e tenta fomentar que o próprio setor privado crie ou fomente iniciativas inovadoras, né? Seja para fins de impulsionar o estímulo à tecnologia nacional, bem como para que essas empresas possam futuramente trazer soluções inovadoras para problemas do próprio Estado. Então, veja, a Argentina consegue associar a ideia de uma nação próspera e rica sem analisar aquela nação também como uma potência tecnológica. Então, o Brasil tem consciência de que a tecnologia é um pilar para qualquer nação que pretenda ser uma nação desenvolvida. Então, quando ela estimula um ambiente de negócios que facilite, que potencialize investimentos em tecnologia, ela está indiretamente permitindo que privados atinjam esse benefício social e também possa futuramente devolver para o próprio Estado por meio de soluções inovadoras para demandas do Estado. Ou seja, o governo não investe tanto, mas incentiva muito. E é também um dos principais consumidores, né? Como funciona, né? E por que a legislação ela trouxe um tratamento especial em relação ao desenvolvimento de tecnologias para o próprio governo? Perfeito. Isso aí, a gente analisa esse fenômeno pelo viés dos contratos públicos de inovação, que é uma espécie de licitação especial, cujo objetivo é o seguinte: os órgãos públicos eles podem abrir editais mencionando quais são os problemas e desafios que aquele órgão está passando. E o objeto do edital é: inovadores, criem para mim soluções para esses problemas. Então, veja, o Estado está reconhecendo que existem gargalos, existem desafios que a administração não está conseguindo resolver. Então, ela abre um edital onde ela publica qual é o entrave, qual é a demanda dela naquele momento. E, a partir daí, inovadores, empreendedores bolam soluções para aquela demanda e apresentam dentro do edital aquela solução inovadora. E aí, dentro do escopo da licitação, o Estado vai analisar todas aquelas propostas que chegaram, seja pelo viés do custo ou pelo viés da viabilidade, e vai escolher ali aquela solução que melhor atender àquela demanda. Os gargalos são muitos. Que tipo de oportunidade tem surgido para startups que estão atuando junto ao setor público? Olha, a grande sacada é que, muitas vezes, uma demanda que atende um órgão público, ela também pode atender demais órgãos. Então, veja a possibilidade de contratantes, de possíveis contratantes que uma empresa de tecnologia e de inovação tem a sua frente, né? Então, quando uma empresa ela consegue criar uma solução que resolva um problema estatal, a possibilidade dela replicar aquele modelo para outros e outros órgãos públicos é enorme. Então, aí existe uma infinidade de possibilidades onde essas empresas podem atuar. O senhor acredita que municípios não tão grandes, como alguns aqui do oeste da Bahia, por exemplo, podem se beneficiar do trabalho das startups em suas estruturas? Sim, com certeza. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de soluções inovadoras que podem atender demandas de várias perspectivas, seja demandas macro a nível nacional, mas também demandas locais, demandas pontuais. Então, o tamanho do município ou o grau de demanda daquele município, por si só, não é um impeditivo de que ele se valha
de soluções inovadoras para fazer frente às suas demandas. E não é só o setor público que se vale disso. O privado também. Sobretudo aqui no Oeste Baiano, região marcada pelo agronegócio, que hoje é eminentemente tecnológico, existem inúmeros projetos inovadores que atendem efetivamente o agronegócio, seja por georreferenciamento, seja por outras demandas do agro que visem otimizar a produção, que visem reduzir despesas por meio de tecnologia. O Brasil já possui um ambiente jurídico favorável para o surgimento e o desenvolvimento de startups, doutor? Olha, o nosso país, ele sabe da quantidade de burocracia que demanda para a atividade empresarial. Não por acaso, a própria lei da startup, ela criou o chamado sandbox, que é a caixa de areia. Imagine aquela caixinha de areia de um parque onde as crianças brincam. Então, o sandbox é justamente isso, é a ideia de você criar um ambiente controlado para fazer testes na viabilidade operacional daquela empresa. Por exemplo, imagine uma empresa que tenha como um objeto social criar soluções para fazer entregas de mercadorias por meio de drones, por exemplo. Naturalmente, uma atividade dessa, ela vai demandar inúmeras licenças da União, da Aeronáutica, vários órgãos envolvidos na regulamentação daquela atividade. Então, isso é um desestímulo para que aquele projeto vá à frente. Então, quando você monta o sandbox, você limita uma área geográfica para que aquela atividade seja testada sem a regulamentação convencional. Após um período de testes e análises experimentais, e vendo que aquilo trouxe resultados, a partir daí você vai inserindo essa atividade no ambiente regulatório. Ou seja, você meio testa aquela ideia inovadora num ambiente menos regulado, e a partir do experimento e a partir da percepção de que ele funciona, aí sim, a gente já com mais estrutura insere aquela ideia inovadora num ambiente regulado. A ideia é, primeiro, deixar a ideia acontecer, deixar a inovação ser posta em prática e a partir daí, vendo a sua viabilidade, colocá-la num ambiente regulado. Como que as startups, de certa forma, elas podem contribuir para o desenvolvimento econômico de regiões, inclusive igual à região oeste da Bahia? Jota, hoje não tem como a gente falar em prosperidade, em progresso econômico de um país ou de uma região, sem estar falando também de inovação e tecnologia. Isso é um dado perceptível. A gente não consegue dissociar a ideia de prosperidade à ideia de um ambiente regado de inovações e tecnologia. Então, quando um país, um estado, ele consegue fomentar ideias inovadoras, fomenta a tecnologia no seu campo, ela permite que crie-se ali um ambiente propenso à geração de riquezas, geração de recursos, atração de novos recursos, enfim. Então, toda a economia, todo aquele ecossistema ganha. Então, o próprio Estado, ele tem essa consciência de que ele precisa fomentar a iniciativa inovadora, porque é um pressuposto para o progresso. Quando a gente fala de startups, a gente vê um grande avanço e a gente precisa também enxergar o futuro. No futuro, qual o impacto das startups para o desenvolvimento econômico, regional e também para o empreendedorismo como um todo? A ideia central é fomentar projetos inovadores, desburocratizar, facilitar o início de uma atividade que tem um potencial de trazer um ganho econômico e não só econômico, um ganho também social. Porque quando a gente fala de soluções inovadoras para problemas cotidianos, a gente fala também de uma necessidade pública, né? Chega na área de segurança, na área de transportes, logística, enfim. Então, tecnologia e inovação, ela também tem como consumidor nós,
cidadãos. Então, quando a gente pensa a médio e longo prazo, essa semente que é plantada agora com o marco das startups, ela tem a ideia de que crie-se no Brasil uma dinâmica, um ecossistema favorável a que mais interessados queiram enveredar pelo lado da pesquisa, da ciência, da inovação, criando mecanismos, criando ideias que sejam agregadas ao nosso cotidiano. E a partir daí a gente consegue ter mais empresas, mais soluções, o que gera recursos, o que gera condições favoráveis, né? Ambiente de negócios, gera riqueza, gera conforto, comodidade para a população. Então, são vários fatores, né? Vários retornos possíveis que o Estado ele tem quando ele fomenta a inovação. Seja para fins econômicos, seja para fins sociais. Conversamos com o Dr. Diego Santana, advogado especialista em direito tributário. Dr. Diego, muito obrigado por contribuir com o programa Conexão Sebrae. Muito obrigado, Jota. Muito obrigado, Sebrae. Nesta edição do programa Conexão Sebrae Oeste, recebemos Eduarda Lutz, gerente de negócios, e Otoniel Bertoldo, gerente de agência do Sicredi, para uma conversa sobre os caminhos que conectam a inovação, desenvolvimento regional e oportunidades para empreendedores. Em um cenário onde a tecnologia avança rapidamente, a conversa reforça que relacionamento, confiança e cooperação continuam sendo diferenciais estratégicos para quem deseja construir negócios sólidos e sustentáveis. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos recebendo Eduarda Lutz, gerente de negócios do Sicredi, e Otoniel Bertoldo, também gerente de agência do Sicredi. Eduarda, bem-vinda ao programa Conexão Sebrae Oeste. Muito obrigada, Jota. Otoniel, bem-vindo. Opa, Jota, para nós é um privilégio, muito obrigado pelo convite, para nós é um prazer estar aqui, né, participando desse Conexão Agro juntamente com o Sebrae aqui também. A nossa pauta hoje é focada em startups. Por que o cooperativismo faz sentido para startups, Eduardo? Eu gosto muito de falar que o cooperativismo, ele junta propósito com crescimento. Uma startup, ela precisa ir crescendo junto, e com a cooperativa a gente faz um ecossistema que juntos crescemos mais fortes. Otoniel, quando a gente fala do agro, logo vem a imagem de máquinas, mas o agro também precisa de startups. Eu gostaria que você fizesse essa conexão entre agro, máquinas e startups. Com certeza, né, Jota? Quando nós falamos aí de startups, o que vem na sua mente aí? A primeira coisa que vem é inovação.
E o agro hoje, se você trazer aqui justamente para uma região que nós estamos alocados, que é em Luiz Eduardo Magalhães, aqui o oeste da Bahia, ele depende e está totalmente inserido na questão de tecnologia e inovação. Então, hoje, para você ter uma produtividade, uma alta produtividade numa lavoura, então você precisa aí de equipamentos de ponta, tecnologia de ponta, para aumentar a sua produtividade. Você pega hoje uma máquina, uma colheitadeira, hoje ela é toda programada por GPS, então praticamente você não precisa mais de um operador ali. Então, você consegue manipular ela, operar ela através de sistemas totalmente de tecnologia, que está totalmente conectada à startup. A startup ela desenvolve isso daí para o agricultor para ter melhor produtividade, melhor eficiência, ganhos, aquelas percas que ele teria numa lavoura, ele vai ter com uma startup auxiliando ele na sua produtividade. E é interessante a gente falar sobre o que o agro precisa, mas a gente precisa falar também sobre o que as startups precisam. E, sem sombra de dúvidas, crédito inteligente é algo que toda startup precisa. O que o Sicredi olha no processo de concessão de crédito para uma startup? É bom a gente sempre diferenciar o que é um endividamento e o que é um crédito inteligente. Nós, como cooperativa, tentamos estar próximos dos associados, tentando auxiliar com a educação financeira, tentando dar um crédito inteligente e eficiente no negócio. O MEI é também um segmento que necessita muito de crédito e, naturalmente, muitas empresas, muitas pessoas iniciam um negócio ali como microempreendedor individual e, naturalmente, precisam crescer de forma estruturada. Como que o Sicredi contribui com essas pessoas e com essas empresas? Olha, o Sicredi ele tem muito um perfil de ser consultor do seu negócio. Então, assim, nós, quando um associado chega até nós, ali até mesmo com o objetivo de uma abertura de conta corrente, e se tratando de um MEI, ele é um autônomo, porém ele tem um CNPJ. Então, muitas das vezes as instituições financeiras, bancos, restringe o crédito para ele. E muitas das vezes o que ele está precisando não é sempre o crédito. Às vezes, que é o que a nossa colega aqui, a Eduarda, acabou de mencionar. O crédito tem que ser concedido de forma inteligente. E muitas das vezes ele precisa de uma consultoria. Então, nós hoje lá atendemos o MEI, num formato de consultoria para ele. Então, é indicando o que ele pode fazer, o que ele pode avançar, o que é melhor para ele. E, inclusive, nós temos taxas diferenciadas para o MEI hoje dentro da nossa cooperativa. Por falar em avançar, a gente tem um avanço do empreendedorismo feminino, inclusive no agro e na inovação. Eduarda, como que o Sicredi vem acompanhando isso? Eu, como mulher, fico muito feliz do avanço das mulheres, a liderança das mulheres em todos os ramos. A gente vê principalmente no ramo do agro, principalmente na inovação. E o Sicredi ele tem um olhar para esse público feminino com um programa que a gente tem chamado Donas do Negócio. É um programa com uma gerente para poder auxiliar em todas as tomadas de decisões. Fazemos feira para poder também estar divulgando o produto das nossas associadas. E temos programas dentro do Sicredi também de educação financeira, de cursos que elas podem estar fazendo para auxiliar no empreendedorismo feminino e crescer ainda mais. A gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de cooperativismo, algo centenário. E também de startups, algo que não tem tanto tempo assim. Como que as startups podem aprender com o cooperativismo, Otoniel? O ponto-chave do cooperativismo, eu falo que um dos elos principais que entre o cooperado e a cooperativa é a confiança. A confiança, o relacionamento, a transparência, a governança, como que ela é conduzida. Então, embora as startups tenham assim essa visão de agilidade, ser rápido, tem que ser praticamente de imediato, As cooperativas, ela tem muito a ensinar, as startups, porque é a questão da sustentabilidade, fazer um negócio ser perene. A gente está aqui no interior da Bahia há algum tempo. Falar que o interior da Bahia ou o interior do Brasil está com a capacidade ou estaria com a capacidade de desenvolvimento tecnológico maior do que grandes centros como Brasília, São Paulo, enfim, muita gente chamaria a gente de louco.
Mas a gente tem percebido que o futuro tem nascido cada vez mais no interior. E a região oeste da Bahia realmente desponta como uma região capaz de produzir tecnologia e inovação para o futuro do Brasil? Com certeza. O oeste da Bahia está sendo a prova de que inovação não vem só de grandes centros. E a Bahia Farm Show é uma prova disso, inclusive, né? A cada ano que se passa, cresce mais e traz mais inovação, tanto para o agro, tanto para as startups. Nós estamos aqui no Conexão Sebrae Oeste e, é claro, a gente não pode perder a oportunidade também de falar sobre essa conexão entre o Sebrae e o Sicredi. Isso mesmo. E o Sebrae tem sido muito importante para nós, Jota, pela seguinte questão. Na questão, um exemplo que a gente acabou de responder numa pergunta anterior que você me fez, do MEI. Então, assim, a gente tem utilizado muito essa parceria com o Sebrae e o Sicredi e também no programa Donos do Negócio na questão da capacitação. Então, são empresários que estão começando agora, que estão empreendendo, investindo ali, começando seu negócio. E automaticamente o Sebrae tem sido para nós aí uma parceria muito forte mesmo. Não somente aqui no oeste da Bahia, mas podemos dizer de forma nacional. Tá? Nossa cooperativa ela é oriunda do Mato Grosso do Sul, então ali também nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, justamente nessa questão de capacitação, preparação, ajudar o empreendedor a planejar o seu negócio para daí sim vir executar, e aí automaticamente nós entramos ali fornecendo linhas de crédito, taxas diferenciadas, um atendimento diferenciado, um atendimento muito mais próximo e humano. Sebrae e Sicredi têm receita para sobreviver bem, inovar, trazer desenvolvimento. E qual é a receita para as startups, inclusive as startups do agronegócio? Eu acredito que uma startup não é só ter uma boa ideia, é você ter relacionamento, você ter proximidade. A gente vê como hoje em dia o agronegócio está cada dia mais trazendo inovação. Então, para uma startup sobreviver no agro, ela precisa estar ali caminhando junto com o produtor e também trazendo inovações no dia a dia. Por falar em caminhar junto com o produtor, me vem à cabeça a palavra relacionamento. Otoniel, relacionamento ainda é uma vantagem competitiva? Sem dúvida, Jota. Inclusive, é o nosso diferencial, é algo que nós, do Sicredi, da nossa cooperativa, nós não abrimos mão. O nosso propósito é esse, relacionamento. É o olho no olho, é a transparência, é o nosso dia a dia ali, estar próximo tanto do associado ali, o produtor, sendo o produtor rural na sua fazenda, o empresário dentro do seu comércio, a pessoa física ali dentro da agência. Então, essa confiança que nós prezamos muito, esse relacionamento aí, nós não abrimos mão. Isso daí é primordial dentro do nosso negócio. Se você pegar exemplo aí hoje, enquanto os bancos estão indo na contramão do mercado financeiro, fechando agências, colocando cada vez mais as pessoas, os seus clientes para fora, para meios remotos, de forma digital. Não que isso seja ruim, mas nem todo mundo ainda tem esse acesso e essa facilidade de trabalhar dentro de um aplicativo. Nós temos muitas pessoas, ainda mais agora que a nossa faixa etária vem aumentando, então a questão de idosos vai aumentando também, e essa dificuldade da gente não tem muita essa habilidade com aplicativos. E aí acaba que isso daí vai afastando você do digital. E o que o Sicredi preserva? Ele preserva tanto o digital quanto o presencial. Então esse relacionamento aí no dia a dia é primordial. E aí é onde eu falei para você que o Sicredi ele vive na contramão do mercado financeiro. Enquanto bancos têm fechado agência, o Sicredi está indo na contramão e abrindo cada vez mais agências. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos, são mais de 200 cidades que só existe uma instituição financeira, que é o Sicredi. Então, o relacionamento nós não abrimos mão. É isso aí, digitalizar não é se afastar do cliente. Eu quero muito agradecer a participação da Eduarda aqui no Conexão Sebrae Oeste. Muito obrigado, Eduarda. Eu que agradeço. Otoniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Jota. Para nós é um privilégio, né? Um prazer estar aqui junto com vocês nesse programa aqui, fazendo parte da Bahia Farm Show, Conexão Agro, aí, juntamente com o Sebrae. Então, cada vez mais fortalecendo essa parceria aí.
A inovação está transformando o agronegócio em uma velocidade sem precedentes. Mas como essas tecnologias estão chegando ao campo? E qual o papel das startups nesse processo de modernização que impulsiona a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do setor? Maísa Amorim compartilha sua visão sobre o crescimento da inovação no agronegócio, o avanço da transformação digital no campo e as oportunidades que surgem para empreendedores que desejam atuar em um dos setores mais importantes da economia brasileira. Estamos recebendo Maísa Amorim, analista de negócios com mais de 20 anos de Sebrae. Maísa, bem-vinda ao programa Conexão Sebrae Oeste. Obrigada, Jota. É um prazer estar aqui para te falar um pouquinho, sobre essa vivência de mais de 25 anos de Sebrae, não só na Bahia, mas também em Sergipe. Maísa, o Sebrae que está com um stand inovador na Bahia Farm Show. Quais são os destaques desse stand, Maísa? Então, nós temos várias empresas que estão trazendo não só a tecnologia na área de softwares, mas também na área de agronegócio, que passam a trazer informações importantes de climatização e também da produção de algumas sementes. Então, a biotecnologia também é um destaque na feira. Então, o Sebrae Bahia está trazendo hoje 15 startups da região oeste e 15 da Bahia. Do modo geral, nós temos 30 empresas que estão lá para mostrar os seus produtos, as suas tecnologias na área da inovação e na área da sustentabilidade. Quando a gente fala de startups, a primeira imagem que vem é de aplicativo, mas essa não é a única realidade quando o assunto é startups. Maísa, como podemos explicar então de forma simples o que temos em relação a startups, ou seja, esse mundo muito além dos aplicativos? Então, Jota, a tecnologia, como você sinalizou, não é só o aplicativo. A gente tem tendências que acontecem na área da inovação, seja ela a mudança de algum processo ou um fluxo de uma empresa, seja ela os controles que você faz na área de gerenciamento das pessoas, seja no próprio campo, na hora que você cria uma estrutura adequada e inovação também nesse processo, criando conexões. E essas conexões, elas passam não só pela ordenha, vamos dizer assim, de animais, mas também pelo processo da climatização. E quais características você percebe nas startups que são realmente capazes de impactar no mundo dos negócios? Bom, a principal característica é o empreendedorismo. Então, sem o empreendedorismo, de fato, não acontece a inovação. É a inquietação do ser humano em estar querendo trazer uma dor latente, trazendo uma solução para aquela dor e fazendo com que o processo se torne mais fluido, mais preciso e também mais qualificado, vamos dizer assim. E tudo isso surge a partir do momento que eu, ser humano, tenho essa necessidade, me incomodo com algo nesse contexto e corro atrás dessa tecnologia, dessa inovação. Lembrando novamente que a inovação não é só tecnologia, ela perpassa também através de sistemas, de processos, de pessoas que podem estar sendo capacitadas e estar trabalhando cada vez mais esse fluxo. Maísa, como que o Sebrae auxilia e ajuda startups que estão no início e têm dificuldades, por exemplo, de gestão? Então, nós temos um programa chamado Sebrae Startups. Nesse programa, é um projeto, ele traz toda uma vida útil dessa empresa, não só desde a sua concepção. Nós temos a parte de inserção, a parte de aceleração dessas empresas, colocar essas empresas em contato com outras instituições que possam estar trazendo melhorias. É bom frisar também que não só a parte de desenvolvimento, mas também o processo de gerenciamento dessas startups, ela é de suma importância, porque elas vão estar caminhando, fazendo o seu planejamento e o seu plano dar certo. Então, eu tenho até um processo de empresas anjo também, que podem estar sendo englobadas nesse cenário, fazendo com que as startups, elas apontem, não só para
o investidor que possa estar fazendo essa inserção, mas também o incremento de novas tecnologias. Quando a gente fala tecnologia, Jota, não é só tecnologia virtual, mas também a própria tecnologia física que acontece. Então, esse processo ele é muito amplo. A inovação ela acontece em vários contextos. Quando a gente fala de inovação, a gente precisa lembrar também de planejamento estratégico. Como que essas duas caminham dentro das empresas, dentro das startups? Eu costumo dizer que hoje quem não se planeja está perdendo mercado. E quando a gente fala no planejamento estratégico, a gente tem que saber que toda empresa, seja ela inicial, como o MEI, por exemplo, ou seja ela uma startup, seja ela já no porte maior, ela precisa ter os seus... saber para onde quer ir. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho vai ser resultado. Então, esse processo de planejamento, ele é um norte. É a minha visão de futuro. O que é que eu estou trazendo de inovação, de melhorias e como é que eu vou fazer esse planejamento ser certeiro, alcançar realmente o meu foco, o meu objetivo, que muitas vezes a gente pode se perder no caminho. Quem nunca já fez um planejamento e teve que muitas vezes mudar a rota, redesenhar aquele planejamento, ver realmente o que pode ser ajustado no processo. Então, planejar hoje para o mundo empresarial não é uma atividade que tem que ficar de escanteio. Ela é uma atividade que tem que ser primordial em todas as empresas. Então, ela é essencial para que as empresas realmente colham o fruto que desejam. Quando a gente fala de planejamento, de estratégia, a gente percebe que, infelizmente, muitos jovens têm dificuldades em planejar, em criar estratégias, às vezes por falta de experiência. Então, Maísa, qual o conselho que você dá aos jovens que estão iniciando nesse mundo de startups? O principal é você nunca desistir. Você tem seu sonho, mesmo que aquelas pessoas digam, não vai dar certo, mas o sonho é teu. Se você não acredita no seu sonho, você não consegue tirar uma vírgula do lugar. Então, procure não só o conhecimento, mas procure trocar experiências com outras startups. Procure projetos como o Sebrae ou em outras instituições também que possam estar trazendo essas informações. Hoje, no mundo da educação, o próprio Sebrae tem programas que incentivam o empreendedorismo, incentivam a própria inserção de inovações, como, por exemplo, o desafio Liga Jovem. Tem também no mundo das universidades também. Então, tem todo esse processo que possa estar acontecendo e busque realmente o conhecimento, porque hoje o que a gente sente muito, os jovens eles têm medo da leitura. Então, é tudo muito digital. E a gente sabe que a leitura também ela é um canal de absorção de conhecimento. E muitas vezes aquele conhecimento que está ali no livro, numa matéria, você não consegue identificar em um vídeo. Então, procure esses canais também de comunicação, que é muito importante. Muito bem, Maísa. Para a gente encerrar, como eventos como a Bahia Farm Show contribuem e qual é o legado que eventos desse tipo deixam para o fortalecimento do empreendedorismo no oeste da Bahia? Jota, vou lhe dizer, viu? A Bahia Farm Show, ela vem como um divisor de águas, não só para os pequenos negócios, mas também para o mundo do agro, onde a gente está vendo que a inovação aqui do Oeste, a inovação da Bahia, a inovação no Brasil como modo geral, ela traz tendências, cenários promissores que fortalecem o empreendedorismo, fortalece a economia local e cria oportunidades. Então, essa movimentação através de feiras, através de inserção de pequenas empresas em um contexto de grande expansão, traz uma visão ampla e faz com que todo o processo ele não termine ali. Então, é um pontapé inicial para que essas empresas façam realmente um bom network e consigam, de fato, fechar grandes negócios. Maísa Amorim, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao fim do programa de estreia Conexão Sebrae Oeste. Hoje tivemos a oportunidade de trocar experiências e iniciativas que demonstram como a inovação, o empreendedorismo e a cooperação estão transformando o presente e construindo o futuro da nossa região.
O Sebrae segue comprometido em apoiar quem empreende, incentivar novos negócios, fortalecer empresas e conectar pessoas a oportunidades que impulsionam o desenvolvimento econômico e social do Oeste Baiano. Agradecemos a participação dos nossos convidados, parceiros e de você que nos acompanhou. Esperamos que os conteúdos apresentados tenham gerado inspiração, conhecimento e novas perspectivas para os seus projetos e negócios. Continue acompanhando nossas próximas edições e fique por dentro das tendências, oportunidades e histórias que fazem a diferença para quem empreende e acredita no potencial da nossa região. Eu sou o J. Alves e foi um prazer estar com você. Até o próximo programa Conexão Sebrae Oeste.